Olá, meus amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Vamos falar com Deus para que, em mais uma vez, derrame sobre nós as suas bênçãos, nos iluminando e trazendo aos nossos corações entendimento da porção da sua palavra, nesta quinta lição da nossa EBD, onde abordaremos o seguinte tema: o reino de Deus e a igreja. Oremos. Pai Celestial, Deus de amor, mais uma vez te agradecemos pela rica oportunidade de estar reunido para mais uma manhã de aprendizado, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que o Senhor venha nos trazer entendimento aos nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a cada dia avançar no conhecimento e na graça. Ajuda-nos, Senhor, a aprender um com os outros, Pai. Ajuda-nos, Senhor, diante desta comunhão, desta manhã, e que o Senhor venha, ó Pai, encher, Senhor, de acordo com o teu querer e a tua vontade, as nossas vidas, com a tua palavra, Senhor. Entregamos, Senhor, a cada irmão, entregamos a cada um em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, vemos que o autor, ele nos leva a pensar diante do tema o reino de Deus e a igreja. O que é reino de Deus? O que é igreja? Como podemos relacionar o reino e a igreja? Pois bem, o autor da quinta lição nos apresenta os seguintes textos: Isaías 9 e Lucas 17. Porém, também vamos caminhar em outros textos no decorrer da lição. E o nosso texto áureo, ele encontra-se em Lucas 17, 20 e 21. E nós vamos ler esse texto agora. Convido você a nos acompanhar. A vinda súbita do reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem lhe dirão ele aqui, nem ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Que Deus abençoe assim a sua rica palavra. E o autor, ele traz para nós uma breve introdução diante do contexto, diante desse tema, até para que venha elucidar, para trazer a clareza para nós, porque um reino necessita de um rei. Então, a gente vai caminhar aqui diante da revista, onde ele diz assim: o reino de Deus e a igreja são temas inspiradores e convergentes. Eles nos levam a refletir sobre a nossa caminhada como súditos do reino e membros do corpo de Cristo. O reino é o domínio de Deus no coração do homem, e a igreja é a assembleia dos santos, ou seja, dos separados. Todos os membros da igreja de Cristo estão debaixo de uma autoridade do rei. A invisibilidade do reino tem conexão com a visibilidade da igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus. Estudaremos os conceitos de reino e igreja e a relação entre os dois, aplicando
a vida de cada um de nós. E por isso o autor, ele nos leva agora a meditar no texto de Isaías 9, de 1 a 7, que mostra claramente a profecia acerca do Messias, vindo como um bebê, com um dom de Deus, Pai, para ser um governante. Então aí a gente já vai vir para nossas vidas a clareza de quem é este rei. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 9, de 1 a 7. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu. Nos primeiros tempos da terra de Zebulon e a terra de Naphtali, nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia, e o povo andava em trevas e viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região de sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejam contra o ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um incremento desde o principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O selo do Senhor dos exércitos fará isto. Louvado seja a palavra de Deus. Então ele traz para nós, né, um indicativo através do profeta Isaías quanto ao quem reinará, quem governará. E aí a gente vê também que traz alusão, né, de governo em Lucas 1, do 31 ao 33, também ajuda a esclarecer em relação a isso, em relação a este fato. Lucas 31, Lucas 1, do 31, fala assim para nós. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Olha que maravilha! Mais uma vez, a palavra de Deus nos direcionando quem é o rei, quem é que reina, quem é que nos dá verdadeiramente a direção. E aí ele coloca para nós os seus atributos,
que estão no versículo. Maravilhoso conselheiro, que traz para a gente o sobrenatural, que reinará com perfeita soberania, sabedoria, com perfeita sabedoria, perdão, o Deus forte, o Pai eterno, o Messias da eternidade, o Pai para seu povo, protegendo, provendo, cuidando, né, as suas necessidades, príncipe da paz, aquele que traz a paz em seu sentido mais completo. Ou seja, mais uma vez, a gente vê os atributos, né, de Deus, que em seu santo amor, ele cria, sustenta e governa. É tremendo a palavra de Deus sobre nós. E aí a gente vê que Jesus também faz uma abordagem acerca do reino de Deus em Lucas, né? E aí a gente vai estender um pouquinho mais a leitura. A gente leu o 17, do 20 e 21, e a gente estenderá até o 37. Lucas, né, no 17, estenderemos até o 37, dando continuidade aqui, que já lemos o 20 e o 21, né, que quando ele foi interrogado pelos fariseus, colocou que o seu reino não é externo, né, que se procurassem ele aqui ou ali, e verdadeiramente o reino estaria entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dar-vos-ão ele ali, ou ele aqui, ou ele ali, e não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas o primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ele veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma forma, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia em que estiver no telhado, tendo uma alfaia em casa, ou não desça para tomá-las, e da mesma sorte em que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Então, o autor, diante dessa palavra, diante desse contexto, ele coloca para a gente, né, que com uma grande clareza, bastante clara, o Senhor previa a próxima dissolução do Estado judeu. Não havia recursos para eles, não obstante tudo o que João Batista e Cristo haviam feito. Repentina e inevitavelmente deveriam sobrevir sua ruína, como o dilúvio no mundo antigo e como a destruição de Sodoma,
as águias romanas se juntariam ao redor da cidade condenada e somente uma fuga imediata resolveria. Os primitivos discípulos cristãos, alertados por essas palavras, fugiram para Pela, cidade situada na planície central da região geográfica da Macedônia, entre o rio Nudíes e o Axo, entre uma colina que dava, na antiguidade, para um lago pantanoso, onde foi povoado inicialmente por gregos e bárbaros, antes que o general Tito lançasse o último ataque. A partir daí, outras catástrofes têm ocorrido e, por fim, a destruição sobre o mundo. E aqui o autor também coloca, ele cita Meyer, no comentário bíblico devocional, que diz, diante disso, a partir daí, a catástrofe tem ocorrido e, por fim, a destruição sobre o mundo, sendo que as palavras do Mestre se aplicam muito bem em todas elas. Ou seja, desde o passado até hoje, a palavra de Deus vem se aplicando como verdade, como direção, como instrumento, para que nós possamos a cada dia ter o entendimento e a clareza do reino, da igreja e desse contexto que está relacionado e correlacionado. A gente vê que ele coloca para a gente o que é reino de Deus. O reino de Deus é o domínio soberano, universal de Deus e é eterno. E também o domínio de Deus no coração do homem, que voluntariamente a ele se submete pela fé, recebendo-o como Senhor e Rei. E a consumação do reino ocorrerá com a vinda de Jesus Cristo, a data que só Deus conhece, quanto o mal será completamente vencido e surgirão o novo céu e a nova terra e a eterna habitação dos remidos com Deus. Quando a gente vê em Mateus 25, 31 até o 46, somos e essa palavra de Deus, ela também traz essa alusão para a gente, Mateus 25, diante da dissolução, o sermão profético, Mateus 25, do 31 ao 43, ele aborda para a gente o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Então a gente entende aqui, diante desse contexto, que o Filho do Homem, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então assentará diante do trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como pastores apartam dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava na prisão e foste me ver-me. Então a gente tem esse entendimento, e aí continua a sua palavra, Então os justos lhe responderão:
dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, quando com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando vimos enfermo ou na prisão e fomos verdes. Respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, que eu não, para que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me acolheste, estava nu e não me vestiste, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, ou te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando um destes pequenino não fizeste a mim, irão este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado seja Deus diante da palavra do Senhor, que traz para nós essa clareza de reino, da importância da gente e do entendimento, de sabermos quem é o nosso rei, a quem ouvimos, a quem seguimos, a quem tem o domínio, a quem é verdadeiramente por inteiro, diante do nosso coração. E aí colocamos mais uma vez, antes de estabelecer o reino de Deus, e aí a gente vê, diante das suas misericórdias, quando a gente vai lá em Mateus 5, as bem-aventuranças, quem vai estar nesse reino, quem vai permanecer, quem vai herdar esse reino. E aí as bem-aventuranças coloca muito bem para nossas vidas, para que seja estabelecido em cada um de nós este reino. E aí no 5, ele fala para a gente, do 3 ao 11, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja o nosso Deus. Como é tremendo, a gente ter esse entendimento do reino de Deus, de como ter acesso a esse reino de Deus. A igreja. O que é a igreja? A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a sua profissão de fé. A gente entende isso, a comunidade. E aí a gente tem mais claro, uma clareza, e eu gosto muito, eu quero colocar para a gente aqui, quando a gente vai lá em Atos 2:41, uma referência assim, que traz para a gente uma alusão, que traz para a gente um entendimento, de igreja, como se for lá na igreja prometida, na igreja primitiva, Atos 2, que diz assim a partir do 41, Atos 2:41,
e de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia alegraram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos maravilharam, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os criam e estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam, todos segundo a cada um havia mister. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí a gente fica feliz porque temos visto que estamos no caminho certo, principalmente a Igreja Batista. A gente tem caminhado nessa direção. Não estamos sendo igreja somente no templo, em 4 paredes, mas temos sido igreja para fora, eclesia, igreja para fora. Temos voltado à essência da igreja, principalmente a partir dos PGM, dos pequenos grupos que estão sendo implantados e que têm sido bênçãos, alcançando vidas, vidas salvas sendo acrescidas para o reino de Deus e multiplicando na graça, no conhecimento e multiplicando em vidas salvas. Eu louvo a Deus por estar diante dessa instituição, por pertencer à nossa Convenção Batista. E aí a gente vê que aqui o autor ele coloca para a gente que em Atos 2, do 42 a 47, 4 marcas, como eu já falei, Uma igreja que aprende a fidelidade ao ensino dos apóstolos e a primeira marca de uma igreja autêntica e viva. Uma igreja que cuida, a generosidade sempre foi uma característica do povo de Deus. Somos filhos de Deus generosos. Uma igreja que adora, são os verdadeiros adoradores, adorando. A adoração da igreja primitiva era tanto alegre como reverente. Uma igreja que evangeliza, que proclama o evangelho, utilizando as escrituras como ferramenta, sendo um exemplo de vida. E aí outra relação que a gente precisa entender, quando nós não somos somente igreja, nós somos somente discípulos, evangelizadores dentro da igreja, somos evangelizadores do nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos estudos, onde colocarmos as plantas dos nossos pés, somos igreja, somos a igreja de Cristo ali representados e possamos ter essa clareza e esse entendimento. A igreja e o Estado são ordenados por Deus e responsável perante Ele. Cada um é distinto, cada um tem o seu propósito divino. Nenhum deve transgredir o direito do outro. Devem permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si para com Deus. Então a gente tem esse entendimento, que Deus é soberano, é sobre todas as coisas, e mais uma vez coloca-se diante dessa questão que a igreja não pode tomar o espaço do Estado, e o Estado bem como da igreja, mas que possamos assim estar unidos por um bem comum, para que tenhamos cidadãos a cada dia diante da sua moral, diante da sua vida, trazer para cada um cidadão o refrigério, a verdade,
avançando a cada dia mais. Como podemos relacionar o reino e a igreja? A igreja é um organismo e uma organização. O reino de Deus é a soberania de Deus no coração do homem. O reino compreende a igreja, demais organizações chamadas para-eclesiásticas. As organizações cristãs prestam serviço à igreja, prestam serviço, na realidade, para o reino de Deus, né? Prestam serviço, né, para o domínio. O domínio de Deus está posto na igreja e nas organizações para-eclesiásticas, formando um ambiente do reino de Deus para cumprirem a grande comissão deixada por Cristo Jesus, em Mateus 28, ide pregai o evangelho a toda a criatura, até os confins da terra. Então a gente percebe essa relação do reino de Deus. O reino de Deus se caracteriza, segundo o apóstolo Paulo, em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A igreja é o corpo vivo de Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. São realidades de Deus em Cristo, para que a sua glória e a nossa segurança nos motivando a servir com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. O Espírito Santo trabalha na expansão do reino e da igreja neste mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Então fica aqui, né, mais um aprendizado que a gente vê que, né, existe aí essas relações, reino, igreja e a relação entre eles. Mas diante disso existe um rei, que é Cristo Jesus, e que ele possa reinar em cada um de nossos corações, que ele possa estar em nossas vidas, né, e que possamos estar no reino a partir dele, e que possamos ser igreja para servir ao reino de Deus. Que possamos ser igreja, como eu já falei, uma igreja que não somente em quatro paredes, mas uma igreja que esteja a todo momento, onde quer que colocarmos as plantas dos nossos pés, possamos estar levando, né, a mensagem de Cristo, a mensagem desse reino, para que mais vidas salvas, para que multiplique a cada dia mais vidas salvas no reino de Deus. Para pensar e agir, e sou certo de que estou certo de que sejam o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O meu modo de viver tem sido caracterizado pelo ensino do Senhor. Como posso relacionar o conceito de reino de Deus e da igreja de Jesus com a ordem dele de sermos sal da terra e luz do mundo? E aí a gente vê através ali das boas-aventuranças de Mateus 5, e eu queria deixar também aqui, diante dessa questão, citar aqui Bauman e Solly, que diz assim, em uma das suas reflexões sobre a contemporaneidade, que sinalizam uma sociedade de consumo do espetáculo, do descartável e da liquidez, e da exteriorização do eu nas novas formas de subjetivação. Diante disso, vemos uma crise institucional, passando pela crise do racionalismo, ou seja, a gente tem que ter esse entendimento que o culto é racional, seja dentro da igreja, seja onde estivermos, é racional diante da palavra de Deus, né? Pensa-se no consumismo e não na salvação.
Pensa-se no êxtase e não na cura. Uma crise mercadológica. Temos que nos ater, temos que meditar na verdade e viver a verdade. Não há espaço para apostasia e heresias, para que possamos realmente estar inseridos no reino de Deus e viver esse reino de Deus e alcançar aquele reino, alcançar aquilo que está preparado para cada um de nós, que é o galardão que está no céu. Que Deus assim nos abençoe em mais uma EBD. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai celestial, grandioso é o Senhor diante das nossas vidas. Muito obrigado pela Tua rica palavra, por esse dia. Muito obrigado por esse estudo. Fique conosco, Pai. Aquilo que, Pai, porventura eu não falei, mas que o mover do Espírito Santo venha tocar em cada coração e complementar. Mais uma vez te agradeço e te louvo pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus. Amém.